Bom, pessoal, deu probleminha técnico aqui no microfone aqui, tá? Mas já troquei o microfone aqui, já tá tudo certo agora. Todo mundo me escuta bem, né? Tudo certinho aí, de boa? Pronto, vamos embora agora, dar continuidade à nossa questãozinha aí. Também, como eu estava falando com vocês aqui, nossa sétima questão fala sobre os SSD, né? E ele diz o seguinte, que os SSD externos são meios de armazenamento comumente, né, utilizados por organizações para guardar dados com segurança, entendeu? Aí diz o seguinte, que sobre esse meio de armazenamento, é correto afirmar que, na letra A, que ele possui partes móveis. SSD não possui partes móveis, né? Então, já vou descartar aqui, ó, letra A, beleza? Na letra B, ele diz o seguinte, que faz armazenamento por meio magnético e permite grande densidade de informações. Ele também não tem meio magnético. Então, já estou cortando isso aqui, entendeu? Na letra C, ele diz que realiza a leitura das informações por meio de um feixe de laser. Ele também não é óptico, ok? Na letra D, ele diz que precisa permanecer ligado à energia elétrica por mais de 48 horas para preservar as informações. Essa daí é um nada a ver da porra, viu? E aí sobrou para você a letra E, que diz que o SSD ele é um conjunto de circuitos integrados, né, para armazenar dados por meio de memória flash, ou seja, ele usa o mesmo tipo de memória que usa os pendrive, né? São pequenos microchips, beleza? Então, nossa sétima questãozinha aí, letra E. Tranquilo? Na nossa oitava questãozinha aí, diz o seguinte, fala sobre backup, né? E ele diz que o setor de tecnologia da informação, o famoso TI, ele realiza as cópias de segurança, né, de backup, faz backup de acordo com as políticas de backup definidas, né, para cada sistema. E aí ele diz o seguinte, conforme os requisitos estabelecidos pelos seus gestores. E aí ele, em sequência, ele fala que a fim de agilizar a cópia dos dados e diminuir o tempo de janela de backup diária, o setor de TI implementou um tipo de backup que copia nos dias, copia de backup que copia nos dias úteis, né? Copia nos dias úteis. Aí ele fala o seguinte: somente os dados modificados desde o último backup. Então, essa estratégia implementa qual tipo de backup? Então, pelo que a gente viu aqui lá na nossa, antes de começar a aula, né? Na nossa maratonazinha aí dos conceitos, acho que já dá para a gente matar a charada. Por quê? Porque o que é que o cara disse lá em cima? Que foi implementado lá, né? O setor implementou para realizar cópia de segurança, né? E ele diz que a fim de ele agilizar, então ele bota aqui, ó, a fim de agilizar a cópia dos dados e diminuir o tempo. Ou seja, se diminuir o tempo, você já descarta que ele é completo, né? Já descarta que ele é completo, porque o completo demora muito tempo, né? Você também já descarta que ele é em disco, né? Por quê? Porque em disco descreve o meio de armazenamento de backup. Aí ele fala em disco rígido, se for do SSD, tá? E não o tipo, né? Ele não está perguntando o tipo, ele está perguntando qual seria a estratégia implementada no backup. Ele não quer saber o tipo do disco. Então você também já descarta, tá? Ele fala aí também em híbrido, né? Mas híbrido geralmente se refere a uma combinação, tanto do método de backup, tá? Como, por exemplo, se ele vai ser local, se ele vai ser na nuvem. Isso seria a parte de híbrido. Também ele não citou aí. Ele citou aí, a única coisa que ele citou aí é que ele quer ganhar tempo, né? Quer ganhar tempo. E aí, como ele disse aí, né? O setor implementou um tipo de backup de cópia nos dias úteis. Ele deu essa informação, nos dias úteis, né? Então, ó, ele não falou se é nas nuvens, se falou se era no disco, enfim. Então, você já corta o híbrido. Sobrou para você aí o incremental e o diferencial, tá? Então, pelo nosso conceito, o que é que a gente marcaria? A gente marcaria de olho fechado aqui, meu povo, o incremental, né? A gente marcaria o incremental. Professor, e por que não o diferencial? Porque o diferencial ele vai copiar todos os dados que foram alterados desde o último backup completo, tá? Que não foi o caso. Nesse caso aqui, ele quer implementar um backup que ele ganhe, diminua o tempo, né? E que ele faça a cópia nos dias úteis. Então, seria o incremental, tá? Então, só nos dias úteis que ele vai rodar. Tranquilo? Então, isso aí foi de boa. Então, para vocês
visualizar aqui e memorizar, está aqui. O tipo de SSD, né? Você vê que ele não usa mecanismo, ele usa as memórias flash, que é estilo aqui, ó, microchips, tá? Microchips aqui. Isso aí são os SSD da vida. Tá? Isso aí são os SSD da vida. E dois. As bandeirinhas, né? Mas aí, Ivan, o que é que você, nesse caso aí, você vai entender sobre, no seu caso aí, se você quiser pode falar, o que é que você entende sobre os flash aí, dessas bandeirinhas? Diga para mim aí, o que você já viu aí, para eu tentar complementar. Eu pensei assim, né? Pode falar. Que como o diferencial, ele não, ele tem um flag, que é a bandeirinha, mas ele não marca. Aí eu pensei que ele fosse mais rápido, né? Fazer ele. Eu pensei assim, né? Porque eu vi na minha mente a questão dos flag. Aí eu digo, eita, o incremental tem um flag e ele Vocês me marca. escutam de boa? Eu tô escutando. Tá me escutando de boa? Tô. Eu não tô escutando vocês não, né, Fala? Tá, Deixa eu ver aqui. tá me escutando? Ivan, tu pode digitar aí, Ivan? Eu não escutei não. Se não for pedir muito, irmão. Deu problema aqui. Eu botei outro fone, eu não tô escutando vocês não. Poderia botar no chat aí, Ivan? Por favor, irmãozinho. Deu apoio, não consigo ouvir vocês aqui. Hum, hum, entendi. Ah, entendi agora. Você marcaria o diferencial, né? Já que ele não marca. Mas vê só. Como diz aí o próprio aí, né? Essa imagem aí. O diferencial, ele fala o seguinte: da mesma forma que o backup incremental, o diferencial só copia arquivos criados ou alterados desde o último backup completo, que é normal. Já o incremental é uma cópia dos dados criados e alterados desde o último backup completo, né? Ou incremental, ou seja, cópia dos novos arquivos criados. Então, assim, se são os novos arquivos criados, a charada justamente é naquele sentido, Ivan. Quando ele diz assim, nos dias úteis, então, nos dias úteis é que vão criar novos arquivos, entendeu? Esse foi um ponto-chave aí, e por ser incremental, porque ele só é nos dias úteis. Então, nos dias úteis é que ele vai criar, entendeu? Beleza? Eu não estou conseguindo ouvir vocês ainda, né? Fora, mas pelo menos vocês estão me ouvindo, é o que importa. A qualquer coisa, fala aí, beleza? Show de bola, irmão. Valeu, obrigado pela pergunta. Vamos embora. Então, ó, só voltando aqui, né? O completo, diferencial e incremental, tá? E aqui o conceito aqui para vocês aqui. Tranquilo? Para vocês fixarem aí. De boa? Vamos pro próximo, tá? Nossa nona questãozinha aqui. Daqui a pouco a gente termina aqui. Hoje foi só a benção aqui, só a glória, vamos? Mas assim mesmo. Nona questão diz o seguinte, que dadas as medidas de proteção de dados de backup em repouso, mando sim, de boa, deixa comigo, eu mando lá, viu? Depois eu mando lá para vocês lá. Eu vou mandar o arquivozinho para vocês lá no grupo lá, e tem essas imagens lá, fechou? Vamos lá. Dadas as medidas de proteção de dados de backup em repouso, a mais eficaz para proteger os dados de um acesso não autorizado é como fazer criptografia dos dados, fazer teste regular de recuperação, manter controle rígido de acesso aos dados, zelar pela segurança física e por localização segura ou manter sistemas atualizados. Então, ó, dadas as medidas de proteção de dados de backup em repouso, tá? É mais eficaz para proteger os dados de um acesso não autorizado, como fazer criptografia dele, né? Porque você, quando criptografa, você dificulta, né? Se dificulta. Na letra B, eles que fazem os testes. Não é o caso, porque fazer o teste não previne um acesso não autorizado aos conteúdos de dados, né? Na letra C, ele diz que manter o controle rígido. Também não seria a resposta, porque nesse caso ele vai restringir, né? Quem pode acessar ou não o sistema ou os arquivos, né?
Na letra D, ele diz que zelar pela segurança, também não seria o caso, porque zelar pela segurança você vai prevenir o roubo, né? Físico ou acesso direto da mídia, sei lá. E na letra E, ele fala que manter sistemas atualizados. Então, manter sistema atualizado é uma medida preventiva muito importante, né? Que vai proteger o sistema, não diretamente o conteúdo dos dados, né? Então, para você deixar de fato ele protegido quando o acesso não autorizado, o ideal é você criptografar os dados, beleza? Então, nona questão, letra A. Na 10ª questão, ele fala aí, né? Quando se instala o sistema operacional Windows 10 em um computador por padrão, utilize qual sistema de arquivos? Esse aí você não pode errar nunca, pelo amor de Deus, viu? O sistema de arquivo padrão lá do Windows 10, no Windows 11, no Windows 7 não era não, mas do 10, 11, é nada mais nada menos que o NTFS, tá? É o NTFS, meu povo. Tranquilo? Por quê? Aí a letra A diz APFS. Esses arquivos, sistema de arquivos APFS, eles são utilizados por padrão em dispositivo da Apple, né? Da Apple. E ele fala que o Windows é 10. Se é o Windows é 10, é da Microsoft. Você já descarta aí a letra A. Beleza? A letra B, ele diz que é o SXT4 e a letra D é o SXT2. Ó, esses tipo de sistema de arquivos SXT4, SXT3, SXT2 são sistemas de arquivos usados em Linux. E nesse caso aí ele fala em Windows 10. Então, ó, o SXT4 ele é utilizado principalmente em distribuição Linux. Ele é a evolução do SX3, tá? Do SX3. E o SX2 é considerado já obsoleto há muito tempo, né? Porque já veio o 3, já está no 4. Então, eles servem para Linux. Então, ó, corta aqui. Deixa eu ver aqui que meu amigo Ivan falou aqui no chat aqui. Isso, é o tipo NAT, não é? É isso aí. Beleza? Então, vamos embora aqui para a nossa 11ª questãozinha. Aqui, ó. Para vocês visualizarem, né? O NTFS, que é New Techno File System, né? É o nova tecnologia, né, de arquivo de sistemas. Então, daqui você tira aqui, ó, que o NTFS, ele, ó, tá no Windows, tá? Microsoft, o famoso FAT32, né? O XFAT era para antigamente, né, que suportava, tanto que aqui tá um HD externo e pendrive, né, que ele comportava muito pouco, né, até 4 GB no máximo, tá? E o XT4, que é o principal aqui, ó, ele opera em Linux. Então, ó, daqui você diferencia, ó, NTFS para Windows e XT para Linux. Falou no pinguim é Linux. Beleza? Bandeirinha colorida, Microsoft. Beleza? Depois eu mando aí, viu, Ivan? Amanhã eu coloco lá no sistema, lá no grupo, lá, essas imagens. Tranquilo? Bora lá. Questãozinha número 11 diz o seguinte, que o backup, tá? Que o backup é a cópia de segurança dos dados, né? É essencial para proteger informações contra perdas e garantir a recuperação em caso de falhas ou desastre. Perfeito. Ele diz que o seguinte, nesse contexto, assinala a opção que representa corretamente a política de backup completo. Aí ficou fácil, né? Completinho ficou fácil, porque a letra diz o seguinte, que a política de backup completo, ele envolve a cópia de todos os dados selecionados em cada execução, independente de ter sido modificado ou não, né? Então, ó, na letra B diz que a política de backup completo copia apenas os arquivos mais antigos. Errado. Na letra C diz que a política de backup completo copia apenas os arquivos modificados. Também errado. Na letra D diz que a política de backup completo copia apenas os arquivos mais recentes. Totalmente errado. E na letra E diz que a política de backup completo copia apenas os arquivos. Então, se ele é completo, já está dizendo, né? Ele vai envolver a cópia de todos os dados selecionados, né? Em cada execução, independente dele ter sido ou não modificado. Então, ó, letrinha A, tranquilo? Olha lá, completo, copia todos os arquivos. Tranquilo, tranquilo? Vamos embora. Questãozinha número 12 fala o seguinte, sobre os conceitos da função de hash.
né, que a gente viu lá no comecinho da nossa aula, né, lá nos conceitos lá, deu uma pinceladazinha por alto, né, e o seguinte, que sobre os conceitos da função de hash criptográfico, assinala a alternativa correta. Aí na letra A ele fala o seguinte, que o algoritmo SH256 ela é utilizada para encriptar dados, garantindo sua confidencialidade. Na letra B ele diz que pequenas mudanças na entrada da mensagem original devem produzir pequenas mudanças no hash resultante, para garantir a integridade. Na letra C, ele diz o seguinte, na letra C, que o hash ele é uma função de mão única, né? O que significa que ele é computacionalmente inviável reverter o processo e encontrar a mensagem original a partir do valor do hash. Na letra D, diz que o hash resultante de um arquivo pode variar se o sistema operacional utilizado para calcular for diferente. E na letra E, a principal função do hash é prover o não repúdio a transação em transação eletrônica. Então vamos lá, pessoal. Vê só. Nessa letra A, né, a opção A, ela está incorreta. Por quê? Porque o hash, ele não encriptar, né? Ele não encripta, puta merda. Isso aí, dados, né? Então, assim, não há chave nele, não há chave nele. Então, ó, essa aqui você descarta, tá? Porque, como eu falei, ele é incorreto porque ele não consegue encriptar dados, tá? Não há chave nele. Na letra B, quando ele fala em pequenas mudanças na entrada, né? A letra B ela também estaria incorreta. Por quê? Porque, assim, pequenas mudanças devem se produzir o quê? Grandes mudanças, né? Aquele famoso efeito, né? É o efeito avalanche. E não é o caso dele. A gente viu que ele faz o quê? Ele deixa uma chave fixa, né? Pequena, né? Aí, na letra D, diz que o hash resultante de um arquivo pode variar. Nesse caso, também estaria incorreto. Por quê? Porque o hash, ele é determinante, né? E o resultado dele é o mesmo independente do sistema. Pode ser grande como for o volume, mas ele vai ficar pequeno e fixo. Sacou? E na letra E diz que a principal função do hash é prover o não repúdio. Também está errado. Por quê? Porque o não repúdio, ele é garantido pelo quê? Pela assinatura digital, que a gente acabou de ver, né? É o não repúdio. Até citei o exemplo aí da maconha que o cara confundiu lá com bocha de cavalo. Então, assim, a letra E também estaria errada. Então, ó, sobraria para a gente aqui só a letrinha C. Diz que o hash é uma função de mão única, né? O que significa que computacionalmente ele é inviável reverter. Então, assim, e para encontrar a mensagem original a partir do valor hash. Por isso, quando você gera o hash, né? Você cria lá aqueles algoritmos, né? Aí, como o cara disse aí na resposta, é inviável reverter. Tranquilo? Então, ó, questãozinha 12, nossa letra C. Tá aí o desenhozinho da função de hash. Como é que funciona o hash? Ó, o cara simplesmente digitou aqui, ó, gosto de pizza. Quando ele aciona lá o hash, né? O aplicativozinho do hash lá, né? Que são lá o aplicativo do hash lá, no caso, né? Quando você, como é que eu posso dizer lá? Existe lá o online, né? Você pode colocar lá no Google, lá online, lá, quero gerar um hash. Então, tem aquelas calculadoras do hash lá que ele gera automaticamente lá. Então, ó, quando você digitou, por exemplo, o nome, gosto de pizza, de comer pizza, a função do hash é o quê? É criptográfico. Então, lá para o cara não vai chegar o nome, gosto de comer pizza, vai chegar aqui, ó. Vai chegar aqui o resumo, o valor dele, né? Para Fábio do Reis aqui, ó. Entendeu? Então, ó, qual é a função do hash aqui, ó? A entrada dos dados pode ser um texto, um vídeo, uma senha, um documento. A função do hash é criptografar os dados. Ou seja, ele sai assim, ó. Sai todos em algoritmos, tá? Aqui mais um aqui também, ó. A função SHA-256, que ele gera o quê? 256, né? Bits, lá, como eu falei lá para vocês. Então, por esses desenhos dá para você fixar aí. Como eu falei, o assunto é meio complexozinho, né? E, no caso, o Ivan já estudou, porque fez a PC do Distrito Federal, né? Alguns já fizeram aí, mas para quem está chegando agora vai sentir um pouco de dificuldade, mas nada que um bom treino aí não resolva. Tranquilo? E a gente vai se ajudando aqui. Beleza? Vamos para a nossa 13ª questãozinha aí, que diz o seguinte, que sobre o uso da assinatura digital, tá? E a certificação digital, analisa a afirmativa a seguir.
Aí ele fala que o uso da assinatura digital garante o quê? A autenticidade, a integridade e o não repúdio. Perfeito. Só não garante o quê? A confidencialidade, não é isso? Sim, beleza. Então, ó, essa aqui é a verdadeira. Beleza? Então, se a primeira é verdadeira, então vamos ver o restante. No item 2, diz que a assinatura digital, por si só, garante o sigilo, a confidencialidade. Ó, confidencialidade não. Quem garante a confidencialidade é a criptografia. Entendeu? Então, ó, falso. Beleza? Na item 3 diz que o certificado digital é um arquivo eletrônico que associa uma entidade, uma identidade, a pessoa física ou jurídica, a um par de chaves criptográficas. Verdadeiro. Então, ó, se é verdadeiro, então o que é que restou? 1 e 3. Então, 1 e 3, letra B. Beleza? De boa? Tá aí, ó. Aquilo que eu disse a vocês lá atrás. Assinatura digital e assinatura eletrônica. A assinatura digital é necessário ter um certificado digital para concluir o processo. E a assinatura eletrônica não contém necessidade de um certificado digital para ser executado. E aí, mais uma vez, ele mostra para você aqui a diferença, né? Que a assinatura eletrônica serve para CPF ou CNPJ. Ele não é reconhecido pelo ICP Brasil. Ou seja, não tem validade jurídica, tá? Já a assinatura digital tem validade jurídica e é reconhecida pelo ICP Brasil, o ICB Brasil. Beleza? Vamos embora. 14ª questão diz o seguinte, que no contexto da segurança digital, considere dois tipos de criptografia, simétrica e assimétrica. Tá? Aí diz o seguinte, que em relação à criptografia assimétrica, que é a chave pública, é correto afirmar que. Então, agora ele já está falando sobre assimétrica. A gente resolveu uma questãozinha que ele falava em simétrica, né? Por isso que ele botou chave pública, porque são duas chaves, correto? Então, vamos lá. Aí ele diz na letra A que utiliza a mesma chave secreta tanto para criptografar quanto para descriptografar os dados. Errado, tá? Isso aí é um conceito que descreve a criptografia simétrica, né? Quando ele fala em chave secreta, é a chave privada. Então, a letra A já vou descartar. Show de bola? Na letra B diz o seguinte, que é o método padrão utilizado para garantir a confidencialidade. Ou, confidencialidade é pau, né? Em grandes volumes de dados, devido à sua falta de velocidade de processamento. É raro também, né? Pois a criptografia assimétrica é mais lenta que a simétrica. Vê que negócio danado. Tá errado isso aqui. Então, ó, letra B, método padrão utilizado para garantir a confidencialidade em grandes volumes de dados devido à sua alta velocidade. Errado, né? A criptografia assimétrica é mais lenta do que a simétrica. Porque a simétrica é só uma chave, e a assimétrica são duas. Demora mais, o processo é mais lento. Então, ó, vamos descartar essa daqui também. Beleza? Na letra C, ele diz que o emissor criptografa a mensagem com sua chave privada. E o receptor descriptografa com a chave pública do emissor. Então, letra C está errado. Por quê? Nesse caso aí, descreve parte do processo de verificação de assinatura, não de confidencialidade da mensagem completa. Não, vou descartar também. Vou descartar a letra C, certo? Na letra D diz que é a base da assinatura digital, onde a chave privada do signatário é usada para cifrar o resto do documento. Perfeito, tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. De boa. Porque estou falando em chave que ó, é a base da assinatura digital, onde a chave privada do signatário é usada para cifrar o resto do documento. E na letra E ele diz o seguinte, que dispensa a necessidade de uma autoridade certificadora, pois a chave pública é, por definição, universal confiável. É errado, né? Pois a autoridade certificadora é essencial para validar a propriedade da chave. Entendeu? Que a gente já sabe qual é lá, né? Autoridade certificadora, ICP Brasil. Beleza? Então, ó, 14ª, décima 14, ó, 14ª, letra D. Veja, Cláudio tá por aí, né, Cláudio? Não cochilou não, né? E a nossa 15ª questão fala sobre a fotografia forense, né? Aí é a nossa área do nosso amigo Ivan aí. Então ele diz o seguinte, sobre a fotografia forense, marca a alternativa correta, né? Então,
Pode ser manipulada? Jamais, né? Jamais. Então, ó, isso aqui não pode errar não, viu, Ivan? Se errar, já sabe. Letra B, deve representar a realidade dos fatos como encontrado. É isso aí, né? Perfeito. Na letra E, diz que não perpetua a cena do crime como imagem. Pelo amor de Deus, né? Aí tá de brincadeira, né? Na letra D, diz que é o único meio de prova válido no processo. O único meio de prova? Não. Na letra E, diz que não precisa de cadeia de custódia, pois é fácil fazer cópia. Pelo amor de Deus, é fácil fazer cópia, é? Fica difícil, né? Então, ó, a documentação da cena do crime que visa registrar, meu, né? Que visa registrar o que foi de fato encontrado, sem alteração nenhuma, né? A Ivan que sabe que é bem o que é isso. Então, assim, ele vai preservar visualmente o estado das coisas, né? Complementando o laudo de quem? Da perícia, né? Essas são a fotografia forense. E aí eu coloquei no final para vocês a chave simétrica e assimétrica, né? Uma chavezinha aqui, tá? E duas aqui. Então, simétrica e assimétrica, duas chaves. E aí tá ali né, a imagem forense aqui, ó. De fato aqui, ó, né? O que o cara tá aqui analisando é o que de fato tá aqui, ó. A faca, o sangue, né? As plaquinhas e tudo certo. Beleza? Meu povo, show de bola. Obrigado por tudo aí, Ivan, Natália, Cláudio. Tá? Obrigado por ter ficado até agora, até meia-noite e 20. Desculpa o transtorno aí, mas vamos consertar aí o outro fone aí, ver o que aconteceu com ele. Não consigo ouvir vocês com esse fone, mas o importante é que vocês estão me escutando de perfeito. Quero depois um feedback de como foi essa aula, né? Como eu disse para vocês, para mim foi uma maratona, mas foi vencida, né? Como eu terminei o curso de segurança da informação, para mim, assim, foi muito bom também. E como eu disse a vocês, lá no começo, é um desafio. Cada aula a gente vai estudando, tentando passar para vocês de uma forma bem visurada, tá? Porque a ideia da banca é justamente essa aí. A ideia é não deixar vocês com medo da informática. Para o Ivan, que vai fazer perícia, para a Vanessa, 6 questõezinhas. Para vocês, 8. De boa. Então, com certeza, pelo que a gente vem estudando, dá para gabaritar esse danado aí. Tranquilo? Dá para gabaritar. Na próxima aula, a gente vai ver sobre banco de dados, né? O conceito aí. Então, vamos dar uma estudada aí, vamos trazer para vocês algumas novidades, dar uma garimpada aí legal, para que a aula não fique tão chata, não cansativa e a gente possa aperfeiçoar. Beleza? Um cheiro para todo mundo aí, forte abraço aí. Até semana que vem, tá? Eu não vou garantir mandar nada para vocês, porque eu estou na correria danada aqui. Final de ano chegando, balanço da empresa, nas agências da Caixa, estamos trocando aí os suítes. Todo dia vai para uma agência diferente. Hoje mesmo tive que ir lá para Monteiro, lá de Zabelê, viu? Zabelê, Tiara falou Zabelê. Zabelê é uma cidadezinha que o tamanho que veio de janta é maior que Zabelê. Bem pequenininha. Arthur é de lá. Ainda bem que Arthur estudou e hoje é policial penal do Ceará, o esposo de Tiara aí. Porque se tivesse ficado de Zabelé, tava lá, vendendo picolé. Beleza? Então, um forte abraço aí para vocês, viu, povo? Tudo de bom aí. E depois me dê um feedback da aula aí. Um cheiro no coração de cada um, viu? Forte abraço. Fui.